A Rússia tem uma bomba relógio prestes a explodir nas mãos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O problema da Rússia é conhecido e é o mesmo que todos os países do mundo estão passando neste momento, mas é um pouco pior lá. A falta de crianças, a baixa taxa de fertilidade. Fizemos um vídeo sobre isso chamado A Implosão Demográfica que Assombra o Mundo, explicando em detalhes como, com exceção da África e algumas partes da América Latina, em todos os outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, a taxa de fertilidade já está abaixo da taxa mínima para a manutenção da estabilidade da população. A taxa de fertilidade é o número médio de filhos por mulher, que precisa ser no mínimo de 2,1 na média para manter a população estável. Já está muito abaixo disso em muitos lugares do mundo. A população em alguns lugares, como o Brasil, só continua crescendo devido ao aumento da taxa de longevidade, você vive mais tempo. Em outros lugares, só cresce devido à imigração, como nos Estados Unidos e na Europa. Em locais como o Japão, a população já está decrescendo ano a ano. Pior, a expectativa em todo o mundo é que a população mundial vai começar a cair seriamente a partir de 2050, e isso vai gerar muitos problemas econômicos em vários países. Mas, no caso da Rússia, existe um problema adicional. Além da questão demográfica, está associada também uma crise educacional. A União Soviética, como você pode imaginar, sempre teve a educação pública e gratuita, embora focasse muito mais em cursos técnicos do que em cursos de nível superior. Ainda assim, era uma educação universal e sempre houve excelentes engenheiros, técnicos, matemáticos advindos desse sistema educacional. Na área de engenharia, particularmente engenharia dos materiais, a Rússia sempre foi uma referência mundial. Porém, esse sistema educacional soviético colapsou em 1985, pouco antes do fim da União Soviética. O motivo é o de sempre: decisões descentralizadas na economia levaram a pior eficiência, a economia ficou inviável, não tinha mais salário para pagar os professores, os custos subiam num país que já estava vivendo uma crise, então, para não perder o seu status de superpotência, acabou substituindo a maior parte dos cursos técnicos e de engenharia por cursos de comunismo e ideologia. Era mais barato e mais importante na visão dos planejadores centrais, manteria a unidade no país, evitando revoltas. Porém, isso, lógico, não resolveu. A União Soviética como um todo colapsou logo em seguida, em 1991. E daí um outro efeito aconteceu. Muitos soviéticos rapidamente se mudaram para o Ocidente, buscando melhores condições de vida. Afinal, todos conhecem a história soviética: para fecharem de novo as fronteiras, pouco custava. Isso causou um enorme vazio na pirâmide populacional russa nessa época. Pior, os que migraram nessa hora são sempre os com melhor educação, com as profissões mais necessárias. Muitos dos formados recentemente na educação russa. Aliás, diga-se de passagem, essa guerra sem sentido com a Ucrânia está gerando novamente o mesmo problema agora. Uma enorme quantidade de russos está saindo do país, principalmente aqueles com capacidades mais elevadas. Mas voltando ao colapso da União Soviética, durante os anos seguintes migrou-se para uma educação mista, parte pública, parte privada, como é no Brasil. Mas a economia fraca gerou muitos problemas. Novamente, nem todos conseguiram ser educados. O fato é que esse enorme buraco na educação russa existe até hoje. Os últimos profissionais formados no sistema soviético tinham cerca de 20 e poucos anos em 1985. Eles estão fazendo 60 e poucos anos agora, em 2025, e vão se aposentar muito em breve. Aqueles que não saíram da Rússia hoje respondem pela quase totalidade dos cargos técnicos, desde soldadores a projetistas e engenheiros. Isso é uma realidade observável na indústria russa. São pessoas da casa dos 50 e muitos anos para cima. Até aqui, as indústrias têm se virado adiando a aposentadoria desses técnicos. Mas a biologia é implacável, esse pessoal não vai viver para sempre. E não tem pessoas novas para substituir essas pessoas. A quantidade
quantidade de pessoas formadas em engenharia na Rússia atual é muito pequena em comparação com o período soviético. Pior, esse mesmo colapso da educação, nessa mesma época, também se observou nas Forças Armadas. A qualidade e a quantidade de oficiais educados adequadamente nas Forças Armadas russas é muito baixo, se comparado aos seus pares em outros países e também comparado com a alta liderança, o pessoal que estava na faixa dos 20 anos em 1985. Isso explica, em grande parte, o desastre estratégico e operacional dos militares russos na Ucrânia. A situação só não é pior para o exército russo porque esses problemas todos descritos para a Rússia também aconteceram na Ucrânia. Porém, com uma distinção importante. Em 2014, quando houve a Revolução da Praça Maidan, duas coisas mudaram. A Ucrânia se tornou um país um pouquinho mais livre, limitando a perda de jovens para o mundo ocidental, e a derrota para a Rússia na invasão da Crimeia acendeu neles a necessidade de melhorar o seu exército. Isso, lógico, fez alguma diferença, mas não uma diferença fundamental, porque é um tempo muito curto. Mais uma década deste processo e a Rússia jamais conseguiria invadir a Ucrânia de jeito nenhum, independente de OTAN ou Comunidade Europeia, porque, de um lado, a Ucrânia estaria muito melhor e mais integrada com a Europa, e de outro lado, a Rússia estaria ainda pior e com menos sobreviventes da geração capacitada. Ou seja, essa guerra absurda e despropositada inventada pela Rússia é literalmente a última guerra russa possível. A Rússia nunca mais terá condições de fazer uma guerra desse tipo contra a Ucrânia. Até porque as sanções econômicas que a Rússia está sofrendo, é possível que sim, elas acabem sendo suspensas no futuro. E a situação como um todo acabe se resolvendo do ponto de vista econômico. A economia reage com alguma velocidade, mas não a demografia. O jovem russo que saiu da Rússia e montou residência em outro lugar da Europa pode até voltar, mas é algo extremamente raro. E produzir outro jovem igual a ele leva décadas. Simplesmente não vai sobrar nada lá para fazer outra guerra, porque as sanções e o aumento do autoritarismo do governo russo leva mais e mais jovens russos a sair da Rússia, buscando liberdade e prosperidade no Ocidente. Repare como o estreitamento que ocorreu nos anos 1990 a 2000 está se repetindo agora a partir de 2010. Independente de guerras, já estava fazendo isso. Porque na hora de formar uma nova geração agora, tem menos gente na faixa dos 20 aos 30 anos, que é justamente o pessoal que, em sua maioria, está criando a nova geração. E é justamente esse buraco que vai aumentar ainda mais com essa nova guerra. Outro ponto de vista sobre esse mesmo tema foi indicado por Peter Zeihan, um conhecido estrategista geopolítico americano, em uma palestra por ocasião da invasão da Rússia pela Ucrânia. Vou deixar o link dessa palestra na descrição do vídeo. Nessa palestra, ele explicou claramente o problema da Rússia da seguinte forma: a Ucrânia não quer os russos. Então, a única forma deles manterem domínio sobre aquela área lá é usando a força. O problema é que a Ucrânia é um país enorme e muito povoado, portanto, eles poderiam até tomar o território da Ucrânia, mas jamais seriam capazes de manter o território da Ucrânia a menos que tivessem uma força de ocupação enorme. Ele estimou em 2 milhões de tropas russas na Ucrânia para manter a Ucrânia sob controle. A Rússia poderia até conquistar a Ucrânia com os 200 mil soldados que mandou, mas para manter precisaria de 2 milhões. E a Rússia tem exatamente 2 milhões de pessoas em idade de servir o exército, pelo menos por hora. Ela pode colocar todas essas pessoas lá, mas isso significaria uma aposta enorme, porque ela só tem esses 2 milhões de pessoas. A população russa hoje é muito menor do que já foi no passado, e se ela perder esses 2 milhões de tropas, ela nunca mais vai conseguir se recuperar demograficamente. De uma forma ou de outra, essa é a última guerra para a Rússia. Com o que sabemos agora sobre essa guerra, essa visão fica menos certa. Parece agora que a Rússia pretendia derrubar o governo e colocar um outro governo favorável a Moscou lá. E talvez até acabar com a briga do Donbás e nas regiões separatistas, porque, com o governo favorável à Rússia, não há por que brigar com a Ucrânia. Não havia necessidade, para o planejamento de guerra russo, de ocupar toda a Ucrânia. Só que esse planejamento deu errado, como sabemos. Dezenas de milhares de jovens russos já morreram nessa guerra inútil e muitos outros vão morrer também. Mas isso nem é o pior do ponto de vista demográfico. O pior é o autoritarismo e as condições econômicas que vão afugentar muito mais jovens da economia russa.
Economia se conserta, infraestrutura se reconstrói, prédios se constrói de novo, fábricas faz tudo novamente. Gente leva muito mais tempo. Não importa quantas bombas atômicas a Rússia tenha, ela não vai conseguir fazer mais nenhuma guerra ofensiva por muito tempo. Essa foi literalmente a última guerra da Rússia. Mas existe uma outra lição que podemos tomar aqui. Muita gente fala que o dólar está perdendo valor e que os Estados Unidos são uma superpotência em decadência. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. O erro dessas pessoas é achar que isso vai acabar em breve. Não, não vai. Sim, o Ocidente está claramente decadente, mas ainda vai levar muito tempo, principalmente porque não surgiu ainda nenhuma alternativa mais liberal para o mundo se virar para ela. Em todas as mudanças de ordem global do passado, sempre a mudança foi em direção a um país mais livre. Pelo simples motivo que esses países atraem mais pessoas, atraem mais interesses. Ninguém quer viver em países autoritários. E é por isso que certamente o Ocidente vai sim perder sua relevância em algum momento. Mas isso só vai acontecer quando houverem nações ou sistemas de governo ainda mais livres que os Estados Unidos. Ninguém imigra para a China, ninguém confia no yuan, não importa o tamanho da economia da China. Ninguém vai imigrar para a Rússia também e nem vai confiar no rublo. Quem será o país e a moeda que irá dar as respostas corretas a essa crise? Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!